Bom dia, sejam bem-vindos hoje para nosso segundo encontro marcado com a temática jurídica. Meu nome é Dietmar Zukop, sou o diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha aqui de Porto Alegre. E antes de começar, gostaria de dar uns parabéns e tudo de bom para todos os advogados que estão junto conosco. Imagino que são muitos para esse dia do advogado hoje, nesse dia especial para vocês. Então, nossa segunda edição do Encontro Marcado é uma organização pelo nosso comitê jurídico da Câmara Brasil-Alemanha. Esse comitê jurídico é uma plataforma de troca de experiências para escritórios de advocacia e também para departamentos jurídicos dos nossos associados. Então, o objetivo é informar sobre projetos em tramitação, apoio jurídico também para questões especiais e principalmente também para uma plataforma de troca de experiências. E entre uma das atividades também é a promoção de atividades como um encontro com esse de hoje. Inclusive, no 28 de agosto, a gente vai fazer um evento com esse comitê jurídico, um evento fechado para associados, onde a gente vai lançar oficialmente o comitê jurídico e inserir mais associados também que querem se juntar a esse grupo, a esse comitê jurídico da Câmara. Está conosco hoje a Ana Amélia Abreu Dalcin. Ela é advogada cooperativa e Regional Compliance Officer para a América Latina da ThyssenKrupp Elevadores. A temática hoje que ela vai abordar é uma visão geral sobre fraudes cooperativas e o papel do compliance. Está conosco também o nosso moderador, já experiente, o Dr. Marcos Gabriel Tic Fraga, que já fez a moderação também no nossa última edição do Encontro Marcado. Ele é membro do Conselho Administrativo da ThyssenKrupp Elevadores e diretor também na nossa Câmara Brasil-Alemanha aqui de Porto Alegre. Além da plataforma Zoom, vocês podem também acompanhar esse evento pelo nosso Facebook, @ahkrgs. E as perguntas durante e depois também do nosso evento, vocês podem colocar no chat aqui na barra inferior da tela ou também nos comentários dentro do Facebook. Não quero me alongar muito mais, então, e já quero passar então para Marcos para fazer a moderação e abrir o evento de hoje. Marcos, por favor. Bom dia a todos. Esse dia é tão especial para a advocacia. Quero agradecer mais uma vez a Câmara a oportunidade que está nos dando de propiciar esses encontros, especialmente ao Jorge César, nosso coordenador do Comitê Jurídico. A convidada de hoje é uma colega, não só da área do direito, mas também uma colega de Thyssen. Trabalhamos há aproximadamente 15 anos juntos, acredito, em diversos desafios na empresa. E, mais especificamente, vinculado ao tema de hoje, é o desafio que nós tínhamos recebido lá em 2009, pela matriz alemã da Thyssen, de implementar os primeiros passos de um programa de compliance. Não se falava em lei anticorrupção, não se tinha essa evidência toda em relação a isso. Então, foi um trabalho, um desafio enorme, e no qual a Ana Amélia se dedicou com afinco, a ponto de hoje ser responsável pela área de compliance de toda a Thyssen e para toda a América Latina. Então, a Ana vai nos propiciar hoje uma visão que eu julgo muito importante, em termos de fraude e de conduta dentro das empresas. Ana, seja bem-vinda. Bom dia, agradeço demais à Câmara Brasil-Alemanha pelo convite, ao Marcos especialmente também por ter me feito diretamente esse convite. Parabenizo aqui a todos os advogados e advogadas que estão presentes. Já dei uma olhada ali nos participantes, já vi que tem vários amigos e amigas queridas, colegas que eu admiro bastante,
né? Então, obrigada por estar prestigiando aqui essa nossa conversa e espero que seja um bate-papo bem proveitoso para todos e todas aqui. Vou começar, Marcos, me avisa se já consegue ver aí minha tela. Sim, conseguimos visualizar, sim. Beleza. Então, assim, quando o Marcos fez o convite, né, que um convite do Marcos, ele sabe que é um convite que eu não posso negar de forma nenhuma, ele falou assim, Ana, vamos trazer o compliance, mas de uma forma que não seja só para quem está ligado à área do direito, mas que possa ser entendido por todas as pessoas, né? Seja que estão em empresas ou que estão em escritórios e que de alguma forma tenham interesse por essa área, né? Por essa área de fraude, por essa questão do compliance. Então, a gente escolheu aqui, né, Marcos, trazer números que eu acho que sempre são muito atrativos, especialmente para quem trabalha em empresa, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com números no convencimento, né, das pessoas e eu escolhi, então, trazer esse assunto sobre fraudes corporativas, mas vou me permitir aqui rapidamente só me apresentar né, para aqueles que não me conhecem, só passar aqui Peraí, só um minutinho que eu não estou conseguindo ver agora a minha apresentação. Agora sim. Bem, então eu sou uma cearense, vou falando porque vocês né, vão perguntar pelo sotaque, daqui a pouco vão querer saber de onde é que eu sou. Então, sou uma cearense que mora aqui no Rio Grande do Sul há 16 anos, mãe de um gauchinho e de uma gauchinha. Sou advogada, né, advogada corporativa, já há 15 anos na ThyssenKrupp Elevadores. Aí, junto com o Marcos e com outros colegas queridos que eu também já vi que estão aqui participando desse momento aqui com a gente. Desde janeiro, sou Regional Compliance Officer para a América Latina, sou fundadora e mentora do WLM, que tem algumas queridas aqui também que fazem parte, né, uma associação que visa incentivar o protagonismo feminino na área jurídica, também professora, palestrante, entusiasta de temas como compliance, diversidade e inovação. Então, brevemente aqui para vocês me conhecerem, saberem um pouquinho aqui da minha trajetória, né? E aí já vamos entrar aqui no assunto diretamente, mas já quero dizer para vocês que pretendo que isso aqui não seja um monólogo. Então, Marcos, por favor, me interrompa aí a qualquer momento. E o pessoal também, eu não vou conseguir ver né, os comentários aqui, as perguntas. Então, se tiver, Marcos, alguma pergunta, algum comentário que tu entende que é Claro. pertinente aqui para o momento, por favor, já faça, tá? Ok? Esse estudo, gente, ele é um estudo que eu recomendo muito que quem trabalha na área que se aprofunde nele, né? Ele é facilmente encontrado na internet, mas quem precisar também pode me pedir que eu encaminho com o maior prazer. Ele é um estudo muito longo e aqui eu vou trazer para vocês aqueles números que eu entendi que são os mais relevantes quando a gente fala de fraudes, tá? Mas só para vocês entenderem o que esse estudo que se chama Report to the Nations, eles são 24 anos de pesquisa sobre fraudes. Então, há 24 anos eles estão tratando desse assunto. Acho que eles sabem um pouquinho, né, do que eles estão falando. Eles analisaram para esse relatório específico de 2020. Eles analisaram 2.504 casos entre janeiro de 2018 a setembro de 2019, em 23 diferentes categorias industriais, em 125 países, e chegaram a 3,6 bilhões de dólares em perdas quando a gente fala de fraudes, ou seja, é um dinheiro assim bem considerado, né, bem considerável para a gente não dar importância para ele, né? E aí eu já vou fazer aqui um spoiler para vocês da conclusão desse estudo, né? Eu já vou começar pelo fim, que eles dizem o seguinte, que nenhuma organização está imune à fraude corporativa. E esses crimes podem ser originados de qualquer lugar de dentro da organização. Porque as pessoas, né, e aqui eu não sei se vocês vão se identificar com o que eu vou falar, mas tem muita gente, assim, que diz assim, não, mas na minha empresa isso não vai acontecer. Não, é porque eu conheço as pessoas, porque as pessoas são muito leais a mim, então isso não acontece na minha empresa, isso não acontece no meu setor, isso não acontece na minha área. E, infelizmente, gente, o que esse relatório mostra é que isso não é verdade, né? E que
nenhuma organização realmente está imune. E aqui eu já começo trazendo para vocês um primeiro ponto. A gente tem o costume, assim, a tendência de achar, não, isso acontece em órgãos públicos, isso acontece em empresas públicas, isso acontece em órgãos do governo. E vejam que não é verdade, né? Que o perfil aqui da organização da vítima de fraude, em 44% dos casos, são em empresas privadas, tá? Em 26 em empresas públicas, 16% de órgãos do governo. E se a gente, mas são empresas grandes. Bem, vamos ver, olha aqui esse outro quadro. Mostra que está super bem dividido, né, nos tamanhos das empresas. 26% empresas com menos de 100 empregados, né? Então, ou seja, empresas consideradas menores, né, vamos dizer assim, 23% de 100 a 999, 27% de 1.000 a 9.999 e 25% mais de 10 mil. Então, realmente, esse número aqui mostra que é para todos os tamanhos, que não tem isso de empresa grande, empresa pequena, né? Pode acontecer com todo mundo. E aqui eles mostram assim as categorias, né, das fraudes. Quais são as fraudes? Aqui em primeiríssimo lugar é a apropriação indevida de recursos da empresa. E aqui vai tudo, né, gente? Tudo que vocês imaginarem de recursos, né, da empresa que são indevidamente desviados para um interesse particular, né? E depois, em segundo lugar, vem questões de corrupção. E em terceiro lugar, aí com 10%, vem a questão de fraudes em demonstrações financeiras. Claro que, se a gente for falar em valores, esse quadro, ele reverte, né? A gente tem um impacto muito maior na questão das fraudes em demonstrações financeiras, um intermediário para a corrupção e um menor aí para o uso indevido de recursos da empresa. Aí depois eles trazem aqui, gente, quais são os típicos casos de fraude, né? Nesse universo de fraudes que eles estimaram. Uma fraude típica, ela dura mais ou menos 14 meses até ela ser detectada e ela causa, em média, uma perda de $8.300 por mês, né? E eles estimam, né, que 5% da receita de uma empresa por ano é perdido para as fraudes, né? Então, vejam que dá uma média aí de $125.000 perdidos por caso e uma média, então, assim, de perdas, em geral, de $1.509.000, né, para cada fraude. E aí, como é que geralmente essas fraudes são descobertas, de acordo com o que mostra esse estudo? E aí eu já começo a entrar aqui e fazer um paralelo com a importância do programa de compliance. 43% das fraudes são descobertas através de denúncias, né? Vejam bem, somente 15%, que é o segundo lugar, é através de auditoria interna. Tá? Então, já mostra aí a importância dessas denúncias, né? E em 50% dos casos, ela é uma denúncia feita por um empregado. 22% ela vem para os seus clientes. Então, já começa aí a gente entrar na importância do programa de compliance. E aí, gente, as top 3 formas de para quem que quando a pessoa tem que fazer uma denúncia, ela faz para alguém, ela faz para uma pessoa, tá? Em 28% dos casos, ela faz para o seu superior direto. Em 14% ela faz para alguém do time de investigação de fraudes. E em 12% ela faz para alguém da auditoria interna. Então, aqui eu já começo a trazer a importância dessas pessoas serem bem treinadas para receber uma denúncia, né? As lideranças que muitas vezes a gente, vamos treinar o pessoal de investigação, vamos treinar o pessoal da auditoria interna, vamos treinar o pessoal de compliance, e a gente esquece de treinar as lideranças, que em 28% dos casos são elas quem recebem as denúncias, né, de fraudes. E é aqui um dado interessante que em 2010, 51% das empresas pesquisadas possuía canais de denúncia.
né, que são as hotlines. E já em 2020, esse número já aumentou para 64% das empresas. 43% das empresas tinham alguma política antifraude. Esse número depois passou para 56%. 44% tinha treinamento sobre fraude para empregados, passou para 55%. Da mesma forma, treinamento sobre fraude para gerências e executivos, né, posições executivas, que passou de 46% para 55%. Então, vejam que as empresas, de uma forma geral, elas aumentaram a sua consciência sobre as fraudes, né? Elas aumentaram a sua consciência sobre aquilo que as fraudes representam dentro das suas organizações, né? E aqui, gente, vem a questão especificamente dos canais de denúncia, né? Que são os conhecidos aí hotlines, né? O que a pesquisa, o que esse relatório mostra é que empresas que possuem os seus canais de denúncia, elas têm fraudes menos impactantes financeiramente. Tá? Então, uma média, empresas sem canais de denúncia, elas têm uma média de quase 200 mil de fraude em perdas, e as com canais de denúncias baixa, então, para quase a metade. Isso também acontece com relação ao tempo de duração, né, da fraude, ao tempo em que ela é descoberta. Com canais de denúncia, ela é descoberta mais rapidamente. Sem canais de denúncias, ela já demora aí uma média de 18 meses, né? Outro ponto também que entra aqui muito relacionado ao programa de compliance são a importância dos treinamentos de conscientização, né, que são feitos tanto com relação aos canais de denúncia, sobre a importância de se fazer denúncia, sobre os efeitos até da própria fraude em si, né? A gente tem que, aqui, de acordo com essa pesquisa, que os treinamentos, eles aumentam a probabilidade de se detectar de alguém fazer uma denúncia. E aí o Marcos certamente vai lembrar que isso acontecia muito na nossa vida real, né, Marcos? A gente fazia-se um treinamento de compliance, um treinamento sobre fraude, um treinamento sobre ética em uma determinada filial, e em seguida o número de denúncias que a gente recebia, ou até mesmo de dúvidas, né, Marcos? Logo em seguida, ele aumentava. Sintomático, era sintomático. À medida que o treinamento se desenvolvia, né, primeiro que a empresa demonstrava uma preocupação com isso, né, e que havia um respaldo caso a pessoa quisesse tirar suas dúvidas, antes de mais nada, né, mas principalmente averiguar aquilo que eventualmente ela julgava um desvio de conduta, né, aumentava exponencialmente após esses treinamentos e a divulgação dos meios para tanto. Perfeito. Então, vejam que a pesquisa, o que ela mostra aqui, é o que a gente vê na prática, e possivelmente vocês aí que têm alguma experiência já com isso, que trabalham em empresas que possuem canais de denúncia, que já fazem treinamento sobre o assunto, possivelmente vocês também devem vivenciar essa mesma situação, né? Que as chances das pessoas fazerem denúncias, ela aumenta logo depois de um treinamento, né? E aqui também... Oi? Temos uma pergunta aqui do nosso presidente de honra, André Meyer. Como evitar a fraude, né? Recentemente noticiado na imprensa, de que o financeiro da associação falsificou o código de barras, né? E acabou se apropriando de valores, né? Se eu não me engano, tu ainda vai abordar um pouco a parte dos meios, mas tu tem alguma desde já para nos dizer em relação a isso? É muito interessante, né? Ver aqui, ó, foi a pergunta bem na hora, né? A alteração, a criação de documentos, né, eletrônicos, isso é uma das formas, tanto de se cometer as fraudes, como de se esconder as fraudes cometidas. Mas aqui vão algumas possibilidades, né? Primeiro é a questão das travas nos sistemas, né, das travas que os sistemas das empresas possuem para evitar esse tipo de fraude. E eu venho muito, o Marcos já há muito tempo já fala sobre isso, e a gente vem muito tentando implementar e melhorar os nossos controles, porque a gente sempre vai fechar uma porta e outra porta vai ser aberta. Isso é uma coisa meio que natural, assim. Então, quando a gente fala em evitar fraudes, a gente tem que sempre investir muito em tecnologia.
né? Porque Exato. o ser humano é muito criativo. Então, eu sou super defensora dos treinamentos, eu sou super defensora de todos esses mecanismos que a gente tem de conscientização. Porém, infelizmente, eles não são suficientes, né? Eles infelizmente não são suficientes. A gente tem que também investir muito em tecnologia para evitar essas fraudes. E essa coisa dos boletos, a gente também já sofreu com isso, né, Marcos? E realmente só aí investindo mais em tecnologia a gente consegue pelo menos minimizar as possibilidades disso acontecer novamente. E, Ana, como tu agora há pouco demonstrou ali, né, como a fraude é descoberta, né, por incrível que pareça, há uma desproporcionalidade. 2% dos casos são através do TI. Né? Quando nós julgamos, já trabalhamos isso, há softwares hoje que logados no RP, não importa se Oracle, SAP ou SAP, afins, né, está fazendo uma auditoria online. Muito semelhante ao momento que, por exemplo, alguém saca da sua conta bancária, né? Você é avisado imediatamente pelo seu smartphone, né? Principalmente se for uma movimentação financeira atípica ao teu perfil, que o próprio software acompanha. Então, por que a impressão de uma lista de preços às 11 horas da noite? Porque uma tentativa de acesso à folha de pagamento, né? No sábado pela manhã, dando aqui, né, informações sensíveis da empresa. Então, é possível hoje, e entendo que, inclusive, em relação a essa parte de aspectos financeiros, né, que tem como se possibilita, de maneira melhor, usando a tecnologia e não só os outros meios mais tradicionais, eu vou dizer assim. Perfeito. Então é exatamente isso. É ter esses alertas, né? Por que a pessoa imprimiu tal coisa? Por que ela deu um print? Sabe, assim, ter alguns alertas que o próprio sistema te possibilita, facilita muito, muito a detecção inicial das fraudes, né? Não só a gente descobrir depois que ela já aconteceu, que ela já está acontecendo, mas a gente conseguir pegar lá no comecinho mesmo, quando as pessoas, porque existem pesquisas, inclusive, que mostram isso, as pessoas elas começam devagar, né? Ninguém começa um dia roubando ou fraudando R$1 milhão, as pessoas começam vendo as brechas, as pessoas começam tentando ali alterar um boleto, elas começam ali fazendo mau uso de um cartão corporativo, elas começam ali com um conflito de interesses que é muito inicial, né? Assim, uma coisa muito que às vezes a gente até nem sabe, será que isso é um problema ou não é? Então as pessoas elas vão dando sinais, e a gente até vai falar sobre esses sinais aqui, mas as pessoas começam devagarzinho, devagarzinho, e elas vão sentindo, e aí elas vão se sentindo confortáveis, elas vão vendo que de uma certa forma aquilo foi aceito, e aí elas vão subindo outros degraus. Por isso que esse ano, Marcos, a gente está muito com foco de focar, de pegar as pequenas coisas, né? Porque a gente sempre teve, e acredito que os programas de compliance, eles têm que começar assim, acho que isso é uma coisa bem comum, que a gente começa focando no grande, nas corrupções, nos cartéis, nos grandes problemas de compliance, mas chega um momento que a gente tem que começar a focar no pequeno, nos pequenos desvios, nos pequenos conflitos de interesse, nas pequenas fraudes, nos pequenos mau uso dos recursos da empresa, porque assim é que a gente consegue estancar ali no começo e evitar, né, aquela coisa que a gente sabe que existe e que, de uma certa forma, a gente até entende, mas a gente tem que mostrar um outro lado, que é quando a pessoa fala, mas ele só fez isso, mas ele é um ótimo vendedor, ele é uma ótima pessoa, ele dá resultado, ela dá resultado, mas é difícil achar outra pessoa com esse perfil nessa cidade, né? Mas, bem, ok, tudo bem, mas aí você tá fazendo uma escolha, né? Qual é a escolha dessa organização? É resultado ou é o compliance, a ética em primeiro lugar? Né? Então, claro, eu não vou dizer que as pessoas elas não podem errar, né? Existem aqueles erros honestos, vamos dizer assim, as pessoas que realmente erraram porque não sabiam a regra, porque não conheciam a regra, porque, enfim, né? Mas isso a gente consegue, com a experiência, com o tempo, a gente consegue identificar aquilo que é realmente um erro por desconhecimento de uma política ou de uma regra específica da empresa, ou porque é uma coisa com uma intenção de fraudar, né, Marcos? Eu acho que isso a gente vai facilmente adquirindo esse Exato. conhecimento. Exatamente.
Beleza. Então, aqui, falando sobre as formas mais comuns de se esconder uma fraude, né? 40% das vezes é criando documentos físicos fraudulentos, né? E a gente teve casos, por exemplo, de se falsificar a assinatura de responsável pelo RH para um empréstimo dentro da empresa. A gente já viu isso acontecer, né, Marcos? Tem a própria alteração física dos documentos, em 36% do caso, 27% aí a alteração de documentos eletrônicos, né? E aqui a criação de documentos eletrônicos. Vejam que essa pesquisa ela foi até setembro de 2019, naquele mundo muito distante antes da pandemia, aquele mundo que a gente nem sabe mais como é que era antes. Possivelmente, na pesquisa que eles apresentarem no próximo ano, a questão dos documentos eletrônicos, tanto alteração como criação, vai ficar bem maior aí do que os documentos físicos, né? Justamente pela redução da circulação dos documentos físicos agora nesse período de pandemia. Aí vem um outro aspecto aqui também muito interessante, que a gente vai falar, que é o perfil do fraudador, né? O nível, qual é o nível, o status dentro de uma organização desse fraudador? Em 41% são empregados sem um nível de liderança, né? Que representam aí uma perda média de $60 mil. Em 35% no caso, mais na posição de gerência, representando uma perda de $150 mil, e em 20% do caso vai mais para o posto ali das posições executivas ou de donos mesmo, né, do negócio. Só que, claro, aí com um poder de perda, né, de muito maior, aí já passa para $600 mil aí em perdas. Outro ponto interessante também é onde essas fraudes acontecem, né? E isso serve também para os programas de compliance estarem atentos aos treinamentos que são dados, porque, em geral, o padrão de um programa de compliance é focar muito em financeiro, em compras, em vendas, né? Só que vejam que aqui a pesquisa mostra que 15% dessas fraudes aconteceram nas áreas operacionais. Né? E que geralmente elas são esquecidas nos treinamentos de compliance. Né? Não sei aí se essa realidade é a mesma realidade para quem está aqui nos acompanhando, né? Se o pessoal também puder comentar aí alguma coisa, mas pelo menos a gente vê que no nosso caso, né, Marcos, quando a gente começou lá o nosso programa, vinha muito essa orientação, né? Quem tinha que ser treinado primeiro, né? Que eram justamente essas áreas que hoje se vê que elas são áreas menos, onde acontece menos. E por quê? Por que acontece menos na área de compras? Será que é porque eles são mais honestos, as pessoas da área de compras são mais honestas? O que vocês acham? O que tu acha, Marcos? Ou o pessoal aí que está comentando, o que vocês acham? Por que é assim o percentual? Eu não vou dar o spoiler. Não dá que tu já sabe. A participação dos colegas seria por perguntas, tá? Eles devem chegar em seguida. Mas eu Olha vou aqui, fazer mas uma pergunta. eu já vi que o Rodrigo colocou aqui, eu consegui olhar aqui, é o sistema de controles. Perfeito, Rodrigo, é isso aí, né? São áreas em que os controles são muito mais fortes. Né? São muito mais apertados, os processos são são melhores estabelecidos. Os próprios treinamentos, a própria conscientização das pessoas, ela assim, se tem um foco muito maior nessas pessoas. E aí acaba que na área de operações, por exemplo, para ficar aqui com o número 1, os processos talvez não, com relação à questão de fraude, não seja tão bem estabelecido, os controles não são tão bem estabelecidos, os treinamentos, os alinhamentos, a conscientização, ela não é tão bem estabelecida, tão focada como é nas outras áreas. Ana, ainda nessa linha, tá? E quando a empresa, qual é a eficácia, né, dos mecanismos de integridade, especialmente com a empresa que lida com órgãos públicos? Requer uma atenção maior? Sem dúvidas, né? Quando a gente tem, e isso faz parte, né, do que a gente, dentro de um programa de compliance, a gente tem que sempre, né, a parte da análise de riscos, né? E uma empresa que trabalha com órgãos públicos, sem dúvida, ela é uma empresa que tem que ter isso muito bem mapeado, né?
porque além de ter que seguir muito firmemente o que é a 8666, né, todos os seus trâmites e enfim, todas as possíveis sanções e as possíveis penalidades aí que se tem, também tem que se cuidar muito a questão da reputação. Muitas vezes, nós mesmos, agora, recentemente, na ThyssenKrupp Elevadores, fomos alvo disso. A gente fez exerceu um direito plenamente possível, né? Que foi de impugnar um edital, que é legal, né? E teve a cidade lá onde a licitação estava ocorrendo, que foi matéria no jornal da cidade, porque nós estávamos impugnando, e era uma licitação importante para a cidade e tal. Então, vejam que mesmo a gente seguindo tudo que está ali na lei, tudo, ainda assim a gente pode ter problemas reputacionais, né? Justamente porque nós estamos lidando, no outro lado, com um parceiro muito sensível, que são os órgãos públicos. Então, com certeza, Marcos, isso são cuidados extras que a gente tem que tomar quando a gente lida com órgãos públicos. Perfeito. Aí vamos passar aqui para um outro ponto aqui, que são sinais de alertas de fraude. E aí eu tenho certeza que quem está aqui participando e que já passou por alguma situação, né, seja na sua própria empresa ou seja com um cliente, já passou por essa questão de alerta, né? São 7 alertas, sinais chaves de alerta que uma pessoa fraudadora dá, né? 42% vive acima das suas possibilidades. Né, ver aquele exemplo daquela pessoa que começa daqui a pouco a aparecer com um carro que o salário dela não comporta, ou com viagens, ou com bens materiais, ou com algumas extravagâncias que o seu salário não comporta. Isso é um sinal de alerta. Problemas financeiros, aquela pessoa que está sempre enrolada com problemas financeiros, né? Geralmente, em 19% dos casos, essas pessoas elas têm uma proximidade não usual com clientes, com fornecedores, aquela coisa assim muito fechada, né? Que é uma proximidade além do normal com esse fornecedor ou com esse cliente, né? Em 15% tem aquela postura muito centralizadora, né? Que não compartilha, que não permite que as pessoas perguntem, que querem fugir dos controles. Em 13% dos casos estão sempre muito irritados, muito na defensiva, muito desconfiados, né? Não confia, mas não confio em fulano, não confio em cicrano, muito ali dando aquela coisa de desconfiança. Em 13% é o que se chama de uma atitude de trambiqueiro, né? Aquela postura de trambiqueiro, aquela pessoa que a gente vê ali, né? Que aquele nosso faro, para quem já trabalha na área, já sente que é uma pessoa que não te entra bem, vamos dizer assim. Em 12% do caso, tem algum problema familiar, estão passando por um divórcio ou por algum problema de família. E esse relatório, ele mostrou que em 85% dos casos, tá, os fraudadores, eles deram pelo menos um desses sinais. Né? E aí, Marcos, obviamente que a gente não vai falar aqui dos casos, mas eu tenho certeza aí que tu lembrou muito dos nossos casos aí nesses anos, né? Em que certamente a gente viu esses sinais acontecerem, né? Exatamente. É sintomático, né? Aos poucos as peças vão se encaixando, né? E, de fato, acabamos descobrindo coisas em que pese aquele momento delicado para a companhia, isso ocorre em qualquer companhia que descobrir uma fraude, um desvio de conduta, algo nesse sentido, mas é um mal necessário, né? É para se fazer para que a empresa, então, mantenha a integridade e pense nas pessoas que agem de maneira correta. Privilegiem aquela pessoa que age de maneira correta. Ana, uma pergunta nesse sentido. Tu expôs aqui que nós devemos atuar não só nas grandes questões, nos grandes riscos, mas também no dia a dia, correto? Perfeito. Em relação a isso ainda, tu entende que há uma ferramenta única ou o melhor resultado se obtém através da otimização e dessas várias ferramentas, como o código de ética, conduta, como canal de denúncias, como um comitê apura de maneira centralizada, ponderada
e alimenta a companhia com novos cuidados, né? Esse é o caminho? Só o treinamento? Com certeza. São várias coisas, né, Marcos? São vários pontos que a gente vai tendo que juntar ali de acordo com a realidade de cada organização, né? E aí eu gosto muito de falar em organização e não em empresa, porque ele serve para todo mundo. Ele não é só para um tipo de empresa, né? Serve para todo mundo, até para condomínio, clubes, enfim, todo mundo, todo lugar onde tiver um grupo de pessoas reunidas aí que a gente chama, né, ou uma organização, uma comunidade ali, a gente pode ter ferramentas desse tipo, né? E aí a gente vai precisar, sem dúvida, ter, de acordo, obviamente, com o tamanho dessa organização, de acordo com os recursos que são disponíveis, vamos precisar ter 5 canais de denúncia, comitês de ética, códigos de conduta, políticas, treinamentos, monitoramentos, auditorias. Aí é uma série de possibilidades que a gente tem, mas eu vou dizer que tem uma possibilidade que eu costumo dizer que é a base de todo isso que vier acima, que é o que se chama muito no compliance de tone at the top, tone from the top, ou apoio da autoadministração. Se essa base não existir, né, nada do que vier acima vai funcionar. Então, se você tendo essa base aqui, mesmo que você coloque poucas coisas acima, poucos elementos acima, daqui a pouco, não, eu só vou ter um código de conduta, um canal, não vou ter políticas. O que você colocar vai estar muito mais solidificado do que se você não tiver essa base e colocar um monte de coisa em cima. Não vai adiantar. Então, o maior sinal de efetividade de um programa de compliance é realmente essa base. E eu acho que, nesse caso, a gente sempre foi muito privilegiado, né, Marcos? Porque a gente sempre teve, na ThyssenKrupp Elevadores, uma base de apoio da autoadministração muito forte. Então, nesses aspectos, a gente sempre teve muito suporte para as coisas que a gente precisava implementar, para as nossas sugestões de melhoria de controles ou até mesmo de aplicação de penalidades. Isso sempre, nós tivemos sempre muito suporte para isso. É verdade, verdade. Aí, gente, trazendo um pouco aqui do que esse relatório, de tudo que esse relatório traz, né? Eu peguei aqui o cenário da América Latina, mas eu só vou fazer uma ressalva no único ponto que a América Latina é diferente da média geral, tá? E é só nesse ponto em que a participação gerencial ela é maior do que a média, como vocês podem ver aqui, né? Então, quando lá na média a participação de empregados que não sem níveis de liderança era maior, aqui na América Latina a participação gerencial é maior. E aí, sem dúvidas, a gente também consegue aplicar isso para os nossos casos, né, Marcos? O que a gente viu também se confirma, né? Confirma aqui essa estatística. Sim, se nós aplicarmos essa estatística, esses números dentro da operação, eles se confirmam como média também dentro da atividade de elevadores, né? Isso aí. E agora, gente, para a gente encerrar aqui a minha fala programada e conseguir responder mais perguntas e tudo, e fazer mais essa interação, eu vou falar um pouco do triângulo da fraude, né? E consolidar aí o que a gente veio falando sobre o papel do programa de compliance. Então, esse é o triângulo da fraude, bem conhecido para quem trabalha nessa área, onde a gente tem aí a questão da oportunidade, a racionalização e a pressão, né? Eu entendo que as empresas, as organizações e os programas de compliance, eles conseguem trabalhar muito bem no vértice da oportunidade, quando a gente reduz, né, a gente faz controles melhores, a gente tem sistemas que conseguem antecipar determinadas situações ou conseguem realmente proibir acessos que não precisam ser dados. Quando nós temos auditorias eficientes, quando nós temos realmente controles de denúncias e tudo, e a gente vai conseguindo fechar eliminar essas oportunidades, então a gente consegue trabalhar esse vértice, a gente consegue trabalhar o vértice da pressão através de treinamentos, de conscientização. Porque o que é essa pressão aqui? É muito a mensagem que a liderança passa para a sua equipe, né? É aquela coisa do resultado a qualquer custo. Porque muitas vezes nem é isso que a liderança está querendo passar.
Só que às vezes por uma falta de treinamento, por uma falta de alinhamento, ela pode passar essa impressão. E isso é ainda mais crítico, Marcos, quando a gente está falando agora nesse período de isolamento, porque a gente tem aí as pessoas, muitas equipes ali, especialmente lá no começo, que não podiam se reunir, né, que não podiam se encontrar, em que as mensagens estavam sendo passadas virtualmente, né, por pessoas que não estavam acostumadas a se comunicar virtualmente. Imagina se comunicação já é um problema pessoalmente, imagina virtualmente, para quando a gente não está acostumado, né? Então, pode-se passar uma imagem de que nós estamos buscando um resultado a qualquer custo, quando na verdade nem era isso que se queria passar. Então, a gente pode sim trabalhar esse vértice da pressão, né, através de treinamento, através de conscientização. Porém, o vértice da racionalização, eu entendo que é o vértice mais difícil de trabalhar, porque isso já é uma coisa que vem muito mais da mentalidade das pessoas, do background delas mesmo educacional, daquilo que elas já trazem de casa. E isso a gente efetivamente conseguiria trabalhar ou resolver, vamos dizer assim, com uma boa seleção, né? Um bom processo de seleção, onde o RH tem um papel fundamental aí, nos testes, né? De se entender aí qual é a ética dessa pessoa. E eu vi que o Klaus, nosso amigo Klaus, está aqui também, e o Klaus falava muito isso, né? Do que a pessoa traz de casa, né? Daquilo que a pessoa já traz de bagagem dela educacional de casa. Então, eu acho que aqui a gente tem esse triângulo, ele representa realmente muita coisa assim do que a gente trabalha num programa de compliance. A gente teria que todos os elementos dentro de um programa de compliance, aqui tanto na oportunidade como na pressão, que é aquilo que a gente deve trabalhar dentro de um programa de compliance, buscando aí reduzir as possibilidades de fraude, porque como eu disse, né, é muito difícil a gente eliminar 100%. A gente vai por um caminho, fecha, daqui a pouco o pessoal abre outra porta, a gente vai lá e fecha de novo, aí se abre outra, e assim a gente vai indo. Pode falar, Marcos. Ana, nesse sentido, né, desse triângulo, tá, de oportunidade, ação, pressão, né, eu li uma reportagem hoje pela manhã, enviada pelo nosso colega Eduardo Terracini, da Valor, do aumento de casos, advertências, até demissões por justa causa, com o pessoal no home office. Né? Esse novo momento de trabalho à distância, e que mesmo, por óbvio, aquelas operações que permitirem, né, a área administrativa, ou outras áreas, não deve se retornar ao trabalho presencial. Aqui tu enxergas um ponto de atenção em relação a isso também? Mexe nessa dinâmica? Sem dúvidas, né? Essa dinâmica da pandemia, do isolamento, ela altera muito as formas como a gente está se relacionando mesmo com as pessoas e como a gente está vendo, né? A ética e a honestidade realmente das pessoas. E isso vale para tudo, né? A gente, na empresa, tem muita, e eu acredito realmente que a maior parte das pessoas em home office está produzindo muito bem e está se produzindo até mais do que quando não estava de home office. Mas sempre tem aqueles que, enfim, que são a exceção, né, para confirmar a regra. Sempre vão ter aqueles que vão fazer mau uso, né? E provavelmente são as pessoas, Marcos, essas pessoas que estão fazendo mau uso do home office, são as pessoas que na empresa, elas também faziam, de alguma forma, mau uso do seu tempo ou dos próprios recursos da empresa. Ela não virou uma pessoa desonesta, vamos dizer assim, só porque ela foi para casa. Não, né? Ela já era, só que agora num outro ambiente, num outro contexto. Isso a gente pode dizer aí para várias situações. A gente tem, por exemplo, casos os alunos na escola que entram, mas fecham a câmera e vão dormir. A gente tem exemplos aí de pessoas e nas redes sociais, mostrando todo tipo de comportamento, né, aí que a gente tem visto ultimamente e que a sociedade ela tem cobrado muito isso, desses comportamentos que a gente vê. E isso tem até uma relação interessante com os programas de compliance, porque a gente vê, assim, por exemplo, exemplos agora, mais recente, eu acho que o mais recente é daquela senhora que apareceu no Fantástico no domingo, né, lá humilhando o fiscal da prefeitura lá no Rio de Janeiro. No dia seguinte, ou foi na segunda ou foi na terça, a empresa onde ela trabalhava já
lançou uma nota dizendo que ela tinha sido demitida. O que ela fez não tem nada a ver com o trabalho dela, não tem nada a ver com a empresa, o nome da empresa sequer apareceu. Porém, as pessoas estão exigindo esse tipo de posicionamento das empresas, né? E isso acaba afetando a reputação delas. Então, as empresas não têm mais a opção de ficar em cima do muro, como a gente talvez tivesse no passado. Daqui a pouco dizer assim, não vamos nos manifestar. O jornalista nos ligou para a gente dar a nossa versão dos fatos, mas a gente opta por não se manifestar. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque as pessoas vão nas redes sociais da empresa e bombardeiam a empresa com pedidos de pronunciamento. Então, as empresas não têm mais essa opção de não se manifestar, porque tudo isso está ligado à sua reputação. Muitas vezes a empresa, como eu falei no caso da licitação, está simplesmente exercendo o seu direito, às vezes o direito de ficar calada, né? Mas não dá mais, né? Não dá mais por causa justamente do efeito reputacional. Ana, uma pergunta que nos chega aqui. Quando se tem, e a empresa tem um comitê de ética, ok? É recomendado que ele seja multidisciplinar, vamos dizer, envolvendo, além do compliance officer, né, compliance manager, área financeira, área de controladoria, de recursos humanos, né? E mais ainda, o que tu entende de relação, é melhor ter um comitê cujos membros têm uma longa permanência e à medida que vão adquirindo experiências, né, com essa atividade econômica, que é fundamental, quais são as brechas, né? Ou até interessante, de vez em quando, oxigenar esse comitê. Qual a tua percepção sobre isso? Vamos lá. Primeira pergunta, né? O comitê, ele sem dúvida, ele tem que ser multidisciplinar, né? Tem que ter pessoas ali com ideias, com experiências diferentes, com vivências diferentes. Porque uma coisa muito importante quando a gente fala de denúncia, né, Marcos, assim, a gente tem que ter em mente a primeira coisa, que a gente está lidando com colegas, é sobre colegas, são colegas nossos, pessoas que muitas vezes a gente vai cruzar ali nos corredores, né, pessoas que às vezes a gente conhece há muitos anos, desde que a gente entrou, pessoas às vezes até com quem a gente tem amizade. Então a gente tem que ter primeiro muito respeito com aquela pessoa que está sendo denunciada, porque até que, né, pensando aqui no dia do advogado hoje, até que se prove o contrário, a pessoa é inocente, né? E qual é a importância da multidisciplinariedade, da formação multidisciplinar do comitê nisso? Porque cada pessoa ali vai dar a sua visão de olhar aquele problema, de olhar aquela denúncia com outros olhos. Então, a gente precisa ter, sim, pessoas de jurídico, pessoas do compliance, pessoas da operação, pessoas do RH, pessoas do financeiro ou com experiência no financeiro, para dar uma visão mais abrangente possível para aquele assunto. Porque é difícil, né? A maioria das denúncias, elas não são assim, peguei isso aqui, já olhei, já veio com todas as evidências, resolvi e pronto. Não, a maioria vem com poucas evidências, a maioria a gente tem que ir atrás, é uma investigação longa, então a gente precisa ter muitas visões. Hoje a gente, no nosso comitê atual, o Márcio, né, que é o nosso vice-presidente de RH, ele sempre nos traz uma visão muito, que eu acho muito própria do RH, de pensar assim, toda história tem dois lados, né? E isso também é uma coisa muito do advogado, da advogada, né? A gente sabe que toda história tem dois lados, apesar da gente defender um lado delas, mas eu acho que isso tem muito interessante. Ele sempre nos traz, pessoal, toda história tem dois lados, vamos, né, vamos com calma, vamos ouvir. Então, isso eu acho que é bem importante, essa multidisciplinariedade. E a questão da troca, também acho muito saudável, de que o comitê aí tem uma duração de 2 anos, né? Enfim, 3 anos no máximo, e que passe a sua experiência, porque a experiência é super importante, né? Para o próximo comitê, né? Porque, de novo, não é aquela coisa que a gente olha, recebe uma denúncia, olha bem, isso aqui eu aplico no artigo 136 do código de não sei o quê. Não é assim, né? É muito mais sobre experiência, sobre vivência, sobre conhecimento, do que propriamente de conhecer legislação. Ana, um outro questionamento aqui, tá? Nossa colega Mariana Musleira, lá de Atlanta, dos Estados Unidos, nos Olha prestigiando. só! Temos colegas aí de Fortaleza, Santa Catarina, São Paulo e até Que no exterior. demais, que Né? legal. Quais os prós e os contras em se ter uma área independente e responsável pelo programa de compliance? Compliance fora do jurídico ou centralizado? Né? No CFO, por exemplo. Qual é a tua percepção? Legal, ótimo, Mari. Assim, esses dias eu até falei
sobre isso, né? Eu vou falar aqui a minha opinião, que ela é a minha opinião de hoje, né? Ela já foi outra opinião e ela pode ser outra daqui a um ano, né? Porque não tem uma resposta certa, não tem realmente uma coisa que se aplique para todo mundo. Isso vai depender muito de cada organização, vai depender muito da realidade aplicável ali para o caso concreto. Eu acho que a grande vantagem da gente ter estruturas separadas, tá? De compliance e de jurídico, é porque eu acho que cada um vai assumir bem o seu papel, né? Então, o jurídico realmente mais como viabilizador do negócio, mais atento à legislação, né? Aquilo que é possível fazer e buscar as formas que seja possível dentro da legislação para atender os objetivos do negócio. E o compliance muito com foco reputacional. Né? Muito de se pensar nos impactos da reputação, porque existe aquilo que eu gosto muito das 3 perguntinhas que são: eu quero, eu posso e o eu devo, né? Então eu começo com o eu quero, beleza, então vamos para frente. Aí eu posso, aí aqui entra o jurídico, né? O eu posso, a legislação me permite, eu tenho capacidade para fazer isso, né? As políticas, a minha organização me permite que eu faça isso, né? Enfim, posso. E aí entra o compliance, que é o eu devo. Né? E muitas vezes, a gente já teve exemplos agora recentes de situações onde o eu quero era assim, o eu posso era assim, mas que o eu devo a gente estava na dúvida, e aí a gente acabou, em conjunto, compliance e jurídico, pensando, não, a gente não seja o melhor caminho e por aí, vamos pensar em outro caminho, porque esse caminho aqui pode nos dar um problema reputacional. Então, eu acho que tem essa vantagem de grande, que eu acho de ser separado, porque eu acho que efetivamente cada um pode cumprir bem o seu papel. O que pode ter de desvantagem? Se essas áreas não forem muito bem integradas, né? Então, acho que a gente, desde quando o compliance, a estrutura de compliance era fora de elevadores, né? Tivemos aí o nosso amigo Klaus, que assumiu esse papel, depois tivemos a Cláudia, depois tivemos o Flávio, e agora esse papel está sendo exercido por mim, mas desde o começo, né, Marcos, tu sempre buscou muito essa integração. Então, a gente sempre agia de uma forma muito integrada a responsabilidade jurídica e a responsabilidade de compliance. Mas, no fim do dia, o nosso chapéu era de jurídico, né? O nosso chapéu era de jurídico. E acho que pode ter essa desvantagem, então, né? Se não for muito bem integrado, se não for muito bem conversado, isso pode vir a ter um problema, tá? Era isso ou tinha mais alguma coisa que eu não respondi, Marcos? Ou Mari aí que fez a pergunta? Não, a pergunta da Mari é essa e foi muito bem respondida na minha avaliação. Ana, não tem no momento nenhuma outra pergunta, tá? Gostaria que tu nos encaminhássemos o final, então, com as tuas observações finais, tá? O que tu vislumbra nesse momento delicado em que o Brasil vive, que o mundo vive em função da pandemia, em que a dinâmica dos negócios vai se alterar. A crise, eu enxergo, ela sempre pode gerar oportunidades, mas gera riscos também. A régua, vamos dizer assim, por vezes, na tomada de decisão, ela se dá de outra forma, né? Em que a área de compliance tem que estar atenta. Porque, e observa agora há pouco aqui, não foi uma pergunta, foi uma observação corretíssima. Se 5%, eu vou criar um número, do meu faturamento, da minha receita, ela é perdida nisso, eu volto a embutir isso no preço. Tá? Então, eu tenho não só, além de tudo, um custo humano, porque eu vou permitir que isso permeie a companhia, mas tem, inclusive, um custo muito grande operacional. Tá? Gostaria que tu encaminhasse, então, Ana, por gentileza, as tuas observações finais, né? A não ser que alguém tenha mais uma pergunta que não me chegou aqui até o momento. Beleza, eu vou, antes de eu fazer minhas considerações, eu vou pegar o gancho. Teve um colega ali que falou que trabalha na Caixa, e aí eu até tenho citado esses exemplos quando eu dou aula, da questão do auxílio emergencial, né? Quando eu falo do eu quero, eu posso e eu devo, né? Tem muitos casos, né? A gente viu, as pessoas querem, né? Quem que não quer um dinheiro a mais, né? E um dinheiro relativamente fácil para mim, né? Porque alguém está pagando esse preço, mas para quem está recebendo é um dinheiro relativamente fácil, não, né, sem entrar no mérito de que as pessoas precisam e realmente precisam, né? Nesse momento, é um dinheiro muito bem-vindo.
eu estou enquadrado ali nas regras para receber o auxílio emergencial? Estou enquadrado. Mas o eu devo? Será que, por exemplo, o fato de meu marido, a minha mulher terem dinheiro suficiente para a gente conseguir se manter durante a pandemia me faz ter realmente direito a esse benefício? Porque, de uma certa forma, quando eu acesso o benefício, eu estou tirando de alguém, né? Com certeza tirando de alguém, porque o dinheiro ele não é ilimitado, uma hora ele acaba, né? Essa fonte seca. E acho que esse exemplo, o Marcos mesmo falou muito sobre isso, né, Marcos, nos nossos grupos e tudo, sobre essa crise ética, né? E que o auxílio emergencial deixou muito evidenciado, né? Pessoas que não se enquadravam nem no eu posso, né? Quem dirá, não chegaram nem na terceira pergunta do eu devo, mas que já no eu posso ali já tinha que ter sido barrado. Então, realmente, é uma crise ética mesmo. Fala, Marcos. Eu sustento que, historicamente, a nossa maior crise sempre foi a crise ética. Todas as demais, como a crise social, econômica, política, decorrem da primeira, que é da crise ética, né? E deixo aqui, então, encerrando, já que não há mais perguntas, né? Agradecendo mais uma vez e enaltecendo a nossa máxima, esses anos todos aí, trabalhando em conjunto com o compliance, que não há maneira certa de fazer a coisa errada. Tá? Ana, Com certeza, Marcos. E assim, fico à disposição, né? Não consegui ver todos os comentários, mas as perguntas o Marcos trouxe, mas fico à disposição aqui nos meus contatos, que sou realmente, adoro, acho que o compliance ele tem essa vantagem de que a gente precisa estar sempre construindo, né? A gente não tem todas as respostas, porque a gente não tem ainda todas as perguntas, e então a gente precisa construir. Então eu realmente adoro essa interação. Quem quiser me acessar nos meus e-mails ou no meu LinkedIn, estou super à disposição de vocês. Acho que fazendo uma complementação ali da pergunta da Mari, eu acho que os advogados, a gente tem uma vantagem. Eu sempre digo, né, não precisa ser advogado e nem advogada para trabalhar com compliance, né? Isso é uma das grandes vantagens dessa profissão, é que ela é aberta para todas as formações. Então, tem médico responsável pelo programa de compliance, tem psicóloga, tem contador, tem administrador, e tem todas as profissões, né? A gente tem uma vantagem, e que é realmente, a gente tem uma maior afinidade com as legislações, a gente tem uma maior afinidade com essas questões já legais. A gente, por vezes, né, às vezes tem uma dificuldade de comunicação, porque a gente às vezes quer falar um juridiquês, a gente quer falar de uma forma mais complicada, porque a gente foi treinado assim, né? E o programa de compliance, pelo menos eu defendo muito que ele tem que ser passado de uma forma muito simples, porque o nome, ele já afasta, né? O nome, ele já dá aquela coisa de, opa, é uma coisa estrangeira, não é para mim, não. Então, a gente tem que sempre usar uma linguagem simples, e aí os advogados, às vezes, têm que mudar um pouco essa mentalidade de uma comunicação mais objetiva, mais direta e mais acessível. Então, novamente, agradeço a todo mundo que acompanhou aqui, que deixou suas perguntas, seus comentários, e novamente, obrigada, Marcos, e obrigada aí à Câmara Brasil-Alemanha. Dieter. Do meu lado também, muito obrigado, Ana Amélia, muito obrigado, Marcos, pela participação de vocês, foi muito bom. Gostaria de deixar um convite para todo mundo, então, para nosso próximo encontro marcado, da edição especial jurídica, para o dia 18 de agosto. A temática vai ser os próximos passos da recuperação judicial, e vão estar conosco os juízes Alexandre Cospe Boeira, de Novo Hamburgo, e o Paulo Furtado, de São Paulo. Antes disso, a gente vai ter também alguns eventos ainda, por exemplo, agora nessa quinta-feira, no dia 13 de agosto, o terceiro Seminário de Comunicação Institucional. Tema principal vai ser a credibilidade e reputação na web. Vai começar às 10 horas, com a duração de 2 horas, e vocês podem se inscrever no nosso site. No mesmo dia, às 16 horas, vamos abrir um novo ciclo de webinários, o Business for AHK-RS,
destinado a empresários e empresárias de destaque. Então, o lançamento vai ser por conta da Luísa Helena Trajano. Ela é presidente do Conselho da Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Então, é uma ótima oportunidade de ouvir alguma coisa dessa mulher muito importante aqui no Brasil. Então, ela vai falar sobre o varejo no futuro, e-commerce, empreendedorismo e liderança feminina. Então, com isso, também gostaria de fechar esse nosso evento. Gostaria de também citar que esse evento de hoje vai ser disponível daqui a uns dias, algumas horas, no canal da Câmara no YouTube. E deixo mais uma vez os parabéns para os nossos advogados do dia de hoje, do Dia do Advogado, e desejo para todos um ótimo dia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado mais uma vez, Ana Amélia e Marcos, pelas suas palestras. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Um agradecimento especial ao nosso pessoal, a Juliana e a Aline, né, da área administrativa, que possibilitam eventos como este. Obrigado a todos. E também ao Jorge César, também o nosso... Com certeza. Do Comitê Jurídico. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Valeu.